Fala pessoal, play, stop ou pause. Hoje muito especial, porque mais do que um convidado, eu recebo um grande amigo, parceiraço, irmão, Alexandre Slivnik. Ale, obrigado pelo convite. Johnny, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre alguns assuntos interessantes nesse Play, Stop ou Pause com você, meu irmão, meu amigo. É um prazer gigante fazer parte de tudo isso. Obrigado pelo convite. Imagina, Ale, eu te conheço, muita gente te conhece, principalmente no mercado de educação corporativa, de treinamento, mas vou pedir só para a gente começar também você se apresentar rapidinho, porque eu acho que eu não seria capaz de falar tantas formações aí, experiência que você tem. Então, vou pedir essa ajuda literalmente para o universitário. Imagina, Johnny. Bom, primeiro eu quero falar um pouco sobre mim, sobre o Alexandre, ser humano. Eu, particularmente, acho que a parte mais importante, mais legal, eu sou pai do Léo e da Bia, da Peppa e do Buddy. Então, Léo e Bia são 2 seres humanos, Peppa e Buddy são 2 cachorros e 6 peixes. E também sou marido da Tatiana, minha esposa, que me acompanha desde os meus 16 anos de idade. Hoje eu moro em Orlando, aqui nos Estados Unidos, porque eu dou treinamento nos bastidores da Disney, falo muito sobre excelência no atendimento, falo sobre liderança e viajo muito para o Brasil para dar palestras sobre cultura organizacional, sobre atendimento ao cliente, sobre liderança. E hoje sou vice-presidente da ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Então, estou aqui para trocar, bater um papo bem bacana e descontraído aí nesse grande desafio. Adorei. Play, stop ou pause. É isso aí, Ale. Então, novamente, obrigado pelo convite. Tanto, né, quando a gente conversou, a Adrê também teve parte, a Andréia, que é a nossa parceira, que está fazendo parte de todo esse projeto também, de mergulhar mais a respeito de falar de algumas tendências dentro desse mundo digital. E a ideia aqui, ela é simples, né? A gente vai ter algumas afirmações, serão 8 ao total, né? Mas a gente tem uma meta aqui que será a gente pelo menos atingir 4. E aí você dá play, stop ou pause para essas afirmações. Play, se você concorda, stop, se você discorda, e o pause é aquela... Aqui sim, né? O pessoal que está acompanhando o game ou game over, eu brinco que eu não deixo ficar em cima do muro. Mas aqui, como a gente quer ser gentil com os nossos convidados, dá para ficar em cima do muro, dá para dar pause também. E se a gente colocar um pause, obviamente a gente pode explicar por que pause, porque o pause pode virar play ou pode virar stop em seguida, né? Porque depende, claro, do nível da conversa, mas é isso aí. Adorei a analogia, Lê. É exatamente isso mesmo. E, o mais importante aqui, né, a brincadeira, aqui esse jogo rápido, assim, se a gente pode dizer, mas é ouvir mesmo as suas considerações, né? E também, gente, quem está assistindo, quem está acompanhando, também com muito respeito à opinião de cada um, né? Acho que a gente está trabalhando cada vez mais no momento a ideia de tolerância, então caso você discorde, bacana, você deve ter o seu ponto de vista, a gente aqui tem o nosso, o Ale tem o dele, e aqui é um bate-papo para a gente ouvir pontos de vista diferentes e poder, através disso, gerar insights para todos. Então, bora para a gente começar, vou colocar aqui na tela para a gente iniciar esse bate-papo, vou te posicionar aqui do meu lado também, e a gente vai poder começar a fazer esse papo, esse jogo rápido, tá bom? Ale, então seja bem-vindo ao nosso Play, Stop ou Pause. Ale, escolhe aqui, a gente tem 8 afirmações, escolhe o número de 1 a 8, e aí a gente vê o que vai aparecer. 7. 7? Vamos lá. Número 7, a afirmação é... Não é possível praticar no digital. Ou seja... Stop! Acho que não temos uma resposta. Bom, e agora? Quando eu falei stop, eu posso dizer o porquê que eu estopei? Deve. Boa. Por que você estopou, então, que não é possível praticar no digital? Ou seja, por que você é contrário a essa afirmação? Vamos lá. Eu acredito que você consegue praticar em todos os lugares. É que é difícil, claro. Praticar o quê? Quero praticar futebol. Praticar fisicamente, não dá. Mas praticar taticamente, praticar jogadas, você pode. Então, se a gente está falando, por exemplo, de treinamento, de desenvolvimento,
você consegue praticar digitalmente muitas coisas. Então, não podemos generalizar. É claro que, de novo, como você disse agora há pouco, são opiniões. De repente, você faz algo muito específico que só é possível fazer fisicamente. Puxa, é possível praticar aquilo digital? Talvez aquilo muito específico não. Mas eu garanto que para a grande maioria das coisas, quando a gente fala em treinamento e em desenvolvimento, você consegue sim praticar. E o melhor, você pode errar. Porque você pode errar, voltar, corrigir e ir para frente de novo. Então, particularmente, para mim, na minha opinião, stop, é possível sim praticar no digital. E você, Johnny? Legal, Ale. Eu vou ficar em cima do muro aqui, eu vou fazer um pause. Não, brincadeira. Aqui os nossos convidados respondem, mas a gente traz algumas considerações também. Eu super concordo contigo também do ponto de vista da prática, eu acho que ela é possível. E assim como a gente vem falando muito, né? A gente precisa preparar aquilo para isso, né? Eu acho que quando você tem um método pensado e desenvolvido para que você pratique no digital, é possível? É. O que não dá muitas vezes é a gente a querer aproveitar outras coisas do digital, né? Então você pega lá, por exemplo, o nosso material aqui, esse vídeo que a gente está gravando aqui para o pessoal, e eu quero que as pessoas pratiquem algo relacionado àquilo. Então, quando eu começo a aproveitar o conteúdo, eu acho que é um grande problema. Mas estou contigo no stop realmente dessa linha. E fazendo uma consideração, né? Ontem ou antes de ontem, você que está assistindo aqui, a gente está agora, efetivamente, em julho, né? Mas a gente teve ali algumas considerações que dentro aqui de São Paulo vão se retornar às aulas práticas, né? A gente está em meio à pandemia, só para que você acompanhe aí essa questão do cronograma de datas e tal. Dentro de São Paulo irão retornar os laboratórios, as aulas práticas, porque está se vendo a grande dificuldade das pessoas praticarem no digital. Então, a gente tem esse contraponto aí também dentro da educação. Eu posso complementar isso que você falou? É brilhante. Porque, assim, uma coisa assim, não é possível ou é difícil? Então, pera lá. Se tivesse aqui, é difícil praticar no digital. Eu acho que no início, para você se acostumar, é difícil, é complexo, mas é possível. Então, é importante a gente saber essa diferença, porque as pessoas são diferentes. Se a gente pegar diferentes gerações, talvez para quem é da geração Z, seja muito mais fácil do que para quem é da geração Baby Boomers, por exemplo. Então, a gente precisa entender um pouco sobre possibilidades. É possível. Para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Legal, Ale, adorei a consideração. Bora para mais uma? Bora! Então vamos lá. Vamos retomando aqui o nosso painel de possibilidades. Número 7 já foi. Play, stop ou pause. Ale, qual o número? 4! 4, boa. Meu número da sorte. Vamos ver se ele te traz sorte também. Vamos lá. Número 4, pergunta. O treinamento EAD é o futuro? Faça essa resposta. Pause. Boa. Vamos lá. O treinamento EAD é o futuro, passado e presente. O que eu queria dizer com isso? É verdade, ao meu ver, essa afirmação. Porque no futuro nós continuaremos tendo treinamento digital, treinamento virtual, atividades digitais. Agora, se dentro dessa afirmação está dizendo que o treinamento EAD, só o treinamento EAD é o futuro, eu daria stop. Se você disser que o treinamento EAD não está no presente, eu diria stop. Agora, quando eu leio essa afirmação, de novo, o ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Ao ler essa afirmação, eu estou lendo da seguinte maneira: o treinamento EAD vai continuar existindo e melhorando no futuro. Eu concordo plenamente. Por que eu dei pause aqui? Para a gente entender essas variáveis. Então, o treinamento EAD é presente e continuará sendo no futuro também. Ao meu ver, nós vimos isso nos últimos meses, por conta de toda essa pandemia, né? Como você disse, a gente está gravando isso em julho. O treinamento digitalizado, ele teve uma aceleração em 3 meses que talvez não aconteceria em 3 anos ou em 10 anos. Então, essa aceleração aconteceu, mas já era o futuro e continua sendo, ao meu ver. Só que, de novo, não é só o digital que vai ser o futuro. Ao falar que o treinamento EAD é o futuro, não quer dizer que o treinamento presencial não vai ser.
Então, eu particularmente acredito muito no blended learning, na mescla das ferramentas. Então, você precisa fazer um excelente treinamento presencial e talvez um acompanhamento ou até um pré-treinamento digital. Então, você utiliza o melhor dos dois mundos para potencializar o desenvolvimento das pessoas de uma forma geral. Legal, e se a gente for considerar, né, eu comentei isso no nosso último Game Over, né? A pesquisa, inclusive, que a BTD, junto com a integração de negócios, fez no ano passado, falando sobre o cenário do treinamento no Brasil, ele falava e ele trazia um ponto de atenção ali que eu achei super interessante. O EAD, como forma de desenvolvimento, ele vinha diminuindo. Olha que loucura, né? Que contraponto. Então, nós tínhamos o EAD, que seria uma grande tendência, que se falava há anos atrás, porque tudo vai ser EAD, tudo vai ser EAD. De repente, a gente percebe no mercado que nem tudo vai ser EAD. E aí você começa a achar esse ponto de equilíbrio. O EAD começa a diminuir de acordo com a pesquisa. E aí, de repente, literalmente tem que virar o futuro por causa do momento que a gente está passando. Mas eu estou contigo também. Eu acho que não dá para a gente afirmar que só o EAD vai fazer parte das instituições, até porque a gente tem que considerar um outro lado disso, né? Quando a gente falava muito a respeito de inclusão. E quando a gente fala sobre inclusão dentro do digital, a gente tem um caminho a ser percorrido também, dependendo do nível instrucional dos nossos treinandos, dependendo ali do acesso que essa pessoa tem no digital. Então, super, tô contigo nessa daí também. Tô ficando em cima do muro literalmente, né? Porque eu tô indo em todas no seu... Mas você sabe que esse em cima do muro, porque, claro, a gente vê uma afirmação dessa, como é que as pessoas podem entender? O treinamento EAD é o futuro? Quer dizer que o presencial não vai mais existir? Sabe aquela velha história? Eu não gosto... Bom, eu vou falar de time. Eu ia falar de política, mas não, obviamente não vou entrar nisso. Vamos no time que a gente consegue uma polarização melhor. Se é Corinthians, exato. Vamos lá. Eu sei o seu time, você sabe o meu. Então, eu gosto do Corinthians. Aí você fala para mim, você está dizendo que você não gosta do Palmeiras? Exato. Não, eu estou dizendo que eu gosto do Corinthians, né? Eu não disse que eu não gosto do Palmeiras. Então, o treinamento EAD ao futuro não quer dizer que o treinamento presencial ficou no passado. Eu acho que os dois estão no futuro. E, inclusive, obviamente, o treinamento EAD. Só para deixar isso claro, eu fiz analogia com o time de futebol, que o presencial não existe mais. Não, eu adorei, porque eu acho que a gente evolui o papo do que só falar sobre educação corporativa, né? Não é porque eu estou posicionando que isso é o futuro que o outro também não seja, né? Acho que exatamente. Fica uma dica talvez muito maior do que todas as que a gente está falando, né? Esse talvez seja um ensinamento maior aí para o nosso bate-papo. A gente vai até aprofundar que vai além daquela meia hora, mas eu acho que é muito do que a nossa sociedade passa hoje, né? Quando você fala que gosta de A, você não está falando que não gosta de B, C ou D. E essa discussão que nós temos hoje, né? Vermelho contra azul, Corinthians contra Palmeiras, e essa polarização que, ao meu ver, não está sendo sadia. Mas aí fica para um próximo play, stop ou pause. Eu adorei. Eu acho que chama a atenção da gente, assim, cuidado também para a gente não levar uma polarização que a nossa sociedade está passando também para as técnicas, né? Não é porque você está usando do EAD que você não vai usar o presencial. E isso é uma coisa que a gente, pelo menos aqui na Triúnica, viu a começar acontecendo. As pessoas, elas tendem ali no momento desse desconforto, dessa mudança, querer colocar algumas verdades absolutas e até algumas decisões que podem ser muito mais momentâneas, né? Então, a gente está vendo assim, um movimento muito efetivo de as empresas agora todo mundo vai ser home office, agora todo mundo tem que entregar o escritório. Calma, né? A gente está acompanhando esse movimento. Daqui a pouco acontece outra coisa e a gente volta já para o oposto, né? Não, agora todo mundo vai voltar para as empresas, agora não tem mais home office. Então, acho que é um cuidado bacana, né? A palavra da vez agora, ao meu ver, é depende. Depende da situação, depende da realidade. E cada um é diferente, cada empresa é diferente, cada realidade é diferente. Então é importante a gente respeitar as diferentes perspectivas. Adorei. Bora lá então, mais uma pergunta. Play, stop ou pause? Adorei a dancinha. Número 1, pra gente começar no bingo, não era assim? Número 1, começou o jogo. A pergunta. Vamos continuar a polêmica. O treinamento no mundo digital é igual ao presencial? Stop!
É stop só porque ele está em Orlando, tá, gente? Já que o nosso convidado é internacional, a gente está tendo o prazer de conversar com o Alê Slivnik. Hoje é internacional. Se fosse outro convidado, seria a pare mesmo, tá bom? Ah, então tá. É que na verdade eu vi atrás de você stop, aí eu falei, poxa. Foi uma homenagem, foi uma homenagem. Não, brincadeira, é o nome do quadro mesmo, Play, Stop ou Pause. Então, stop, porque pode ser polêmico aqui ou não? Tá. Johnny, meu irmão, seguinte. O mundo digital, ele é real, ele existe e não é tendência, ele é realidade. Ponto. A gente já falou disso agora há pouco. Agora, dizer que ele é igual ao presencial, ao meu ver, é stop total. E não estou dizendo que é pior, tá, gente? Para algumas realidades, o presencial é muito maior, para outras realidades, o digital é muito melhor. Então, assim, vamos pensar nas duas realidades. Eu vou dar um exemplo da minha carreira, da minha perspectiva enquanto palestrante, enquanto instrutor de treinamento. Antes da pandemia, eu vinha dando palestras no Brasil, várias palestras por mês, vários treinamentos aqui nos Estados Unidos, eram todos presenciais. Nós vivíamos, por exemplo, nos bastidores da Disney. Então, eu vou no bastidor da Disney, eu toco nas coisas que a Disney está construindo, eu vejo com os meus próprios olhos, eu sinto o cheiro, eu escuto a música, eu estou envolvido em sensações quando estou fisicamente presente no evento, no lugar. Então, se a gente fala de treinamento, eu consigo, através de um treinamento presencial, envolver outras sensações que o digital ainda não consegue. Então, vou dar, de novo, o exemplo da minha realidade. Eu tenho dado algumas palestras digitais para clientes agora nesse período e eu confesso para vocês, eu vi alguns amigos meus falando assim, não, é a mesma energia, é maravilhoso a palestra digital, é maravilhosa. Eu começo a pensar, gente, será que eu sou doido? Eu acho que é bom, mas não se compara, ao meu ver, a troca de energia que se tem no palco com o participante do que a troca que nós temos virtualmente. Eu vou dar um outro exemplo. Se nós estivéssemos fazendo esse jogo play, stop ou pause, fisicamente, um do lado do outro, a nossa energia seria diferente. Ao meu ver, pelo aquilo que eu gosto, seria pior. Mas para outras pessoas, talvez seria melhor. Então, por isso, eu dou stop. O treinamento no mundo digital definitivamente não é igual que o presencial. Não estou falando que é pior ou melhor. Estou afirmando que não é igual. Em alguns casos é pior, em outros é melhor. Adorei, Ale. Eu acho que essa consideração ela é super válida, né? E aqui ninguém está falando, e eu acho que esse é o ponto bacana da história, da gente poder trazer o play, stop ou pause, exatamente trazer essa consideração depois. O mundo digital hoje é o que a gente hoje pode viver, principalmente em alguns casos. Quando a gente pensa do treinamento, para muitas empresas é a única alternativa, né? Então, se ele é melhor ou pior, eu fico com a sua palavra ali, né? Depende da sua necessidade, depende da sua realidade. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é respeitar a essência daquilo que precisa ser feito. Ou seja, vamos pensar qual é o resultado que eu quero. Vamos pensar qual é o objetivo que eu desejo, né? Eu sempre gosto de trazer muito um paralelo, assim, dentro dessas histórias de pandemia, de treinamentos. Todo mundo sabe, a Triúnica tem um ponto forte dentro da linha dos games analógicos, são games presenciais, e dentro de uma discussão com alguns clientes, eu estava falando com um específico, e ele estava vivenciando ali um momento que era, o meu onboarding, né? Eu vou para o digital ou eu vou para o presencial? E aí o depende, eu acho que é exatamente isso. Qual que é a sua realidade? Quais são as pessoas que vão participar? Porque se a gente não tiver em consideração isso, eu começo a falar, não, só vai ser tudo digital, porque se acontecer uma pandemia... Gente, se acontecer uma pandemia, vamos pensar o seguinte, quanto tempo? Eu, pelo menos, eu tenho 35 anos. Eu nunca vivenciei nada próximo disso. Então, assim, se preparar para uma nova pandemia como justificativa para você fazer todos os seus treinamentos digitais, pode ser um pouco precoce do ponto de vista ali de história, né, Ale? Então, concordo muito com essa ideia mesmo. Não quer dizer que é pior ou não. Depende do que você precisa. E a palavra depende não é ficar em cima do muro, não. Depende da realidade de cada um, né? E aí, se a gente está falando de treinamento corporativo, depende da cultura da empresa. Tem empresas que a sua cultura permite que, de fato,
o treinamento digital seja potencializado. Ao meu ver, o que eu tenho visto em grandes empresas aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, o digital não veio para substituir o presencial, mas veio, ao meu ver, para potencializar o presencial. Então, assim, quanto mais nós utilizarmos o digital para fazer um pré-work, um pré-trabalho no presencial e depois um pós-work, fazer sabe, de relembrar ações que foram feitas no presencial, mais você internaliza aquela informação. Porque eu tenho estudado muito os níveis de profundidade, né, como as pessoas aprendem. Já que a gente está falando de treinamento, eu vou usar aí 2 minutinhos para contextualizar. Primeiro é o nível da informação. Por exemplo, você que está assistindo a gente nesse vídeo, você está recebendo uma informação. Você pode acreditar ou concordar com o que eu estou colocando, com o que o Johnny está colocando ou não. Mas é uma informação. Como é que você transforma essa informação que você viu aqui, ou um livro que você leu, ou uma notícia que você leu ou assistiu, ou enfim, qualquer coisa, em conhecimento? É quando aquilo que você ouviu, leu, faz sentido para você e você internaliza. Então, você fala assim, nossa, é verdade. O mundo digital não é o mesmo, não é igual ao presencial, mas ele pode potencializar. Quando você internalizou porque fez sentido, você transformou a informação no segundo nível de profundidade, que é o conhecimento. E aí você me pergunta agora, Ale, e como é que eu transformo conhecimento no último nível, que é a sabedoria? Bom, quando você assistiu esse vídeo aqui, teve informação, que a gente está passando para você informação. Conhecimento é aquilo que você internaliza porque fez sentido. Sabedoria é quando você pratica aquilo que a gente está falando. Ou melhor, quando você ensina aquilo que você internalizou para outras pessoas. Por quê? Quando você ensina para outras pessoas, você vai ver se aquilo faz sentido ou não. Se você está ensinando e aquilo não encaixou, as peças não encaixaram no seu cérebro, talvez aquilo não faça sentido ainda, então não é sabedoria. A partir do momento que você aplicou e compartilhou com outras pessoas, você foi para o nível mais profundo que é a sabedoria. Então, só para deixar isso claro, que ao meu ver, o digital veio talvez para dar muita informação, e aí o presencial ele ajuda a trazer essa questão do conhecimento e da sabedoria para gerar profundidade. Não sei se eu confundi mais ou se ficou claro. Eu estava sem o áudio aqui, estava quase falando sozinho. Ale, eu acho muito bacana você trazer essas considerações e que você trouxe um exemplo bacana dessa questão da sua história, né? Acho que as pessoas que te acompanham sabem, quem está assistindo aqui ou está te conhecendo pela primeira vez, é bacana conhecer. O Ale tem um curso, né? Assim eu posso dizer, Ale, uma experiência toda de aprendizagem, onde as pessoas, e não é só em Orlando, né, Ale? Vale salientar que também tem em outros lugares, vou até te pedir para falar melhor. Mas onde você conhece os segredos da Disney dentro dos bastidores, vivendo uma experiência de imersão ali de praticamente uma semana, né? Se fosse igual, eu acho que essa é a questão, se fosse igual, esse treinamento, há muito tempo ele estava acontecendo no digital. Né? Então, eu acho que, assim, igual nunca vai ser. E eu acho que esse é um ponto de atenção. Porque você não vive a experiência de forma física, como você falou, com outros sentidos, né? Agora, ajuda o digital no processo? Pode ajudar. Pode ser exclusivamente digital? Pode ser. Eu acho que a gente está conversando muito a respeito e eu gosto quando você traz assim, atualmente a gente não consegue replicar cheiros, a gente não consegue replicar determinadas sensações ali dentro do digital. Atualmente. Pode ser que a gente em breve esteja falando completamente de uma situação diferente. Cada empresa tem uma sala de treinamento completamente imersiva, que com a realidade virtual você consegue vivenciar tudo isso. Mas, ainda assim, vale a reflexão, né? Será que ainda assim vai ser igual? Será que o fato de eu não estar naquele local vai ser igual, né, Ale? Eu acho que igual nunca vai ser. Porque são experiências diferentes. De novo, não estamos falando que é melhor ou pior, mas afirmar que é igual, não é. São experiências, imersões e realidades completamente diferentes. Adorei. Bom, Ale, nossa última pergunta. Vamos ver o que o universo nos traz aqui. Play, stop ou pause? Com direito à dancinha. Eu só não posso fazer as danças junto com a Ale porque eu estou sentado aqui operando o computador, tá? Mas eu prometo que no final eu faço a dança contigo. 8! E aí, o que vai ser? 8! Bora lá. Número 8.
Ocho, em homenagem ao nosso amigo em comum, Rogério Ferroni, Capitão América brasileiro. Perguntar. Não dá para treinar... Ih, essa daqui, pô, foi específica para ti. Não dá para treinar atendimento ao cliente no mundo digital. A gente falou muito sobre a questão do treinamento digital. Mas atendimento ao cliente, encantar o cliente... E aí, Ale? Play, stop ou pause? Stop! Wait a minute. Bom, dá para treinar, até porque é o que eu estou fazendo hoje. Nós estamos, como você disse, em julho, estamos numa pandemia, estamos numa realidade de muitos estão trabalhando de forma home office e, sim, digitalmente é possível treinar. Vamos lá, como eu falei em todas as outras. Quer dizer que o presencial morreu, agora todo mundo vai treinar atendimento ao cliente no digital? Não. Mas a realidade de hoje é, se você precisa treinar a sua equipe e a cultura da sua empresa permite, sim, é possível treinar digitalmente. Vou dar um exemplo. Além de palestras, além de cursos online, né? Hoje em dia, eu vou dar o exemplo das Zappos, que aliás não é conhecido. Eu tenho aqui uma camiseta das Zappos, que inclusive você e a Adrê foram lá visitar as Zappos, né? Eu acho que ano passado, se não me engano. A Zappos é uma empresa que vende calçados pela internet. Ela não tem lojas físicas. Mas a Zappos tem o call center mais amado do mundo. E eu tive a oportunidade de ficar alguns anos atrás numa imersão lá em Las Vegas, que aliás, já respondendo a sua anteriormente que você falou, eu tenho uma imersão em Las Vegas que a gente visita os bastidores das Zappos e os bastidores do Circo du Soleil. E tem uma nova imersão também no Vale do Silício para falar sobre inovação. Então são esses 3 produtos aqui nos Estados Unidos. Orlando, falar sobre encantamento de clientes, Las Vegas para falar sobre negócios e lá no Vale do Silício falar sobre inovação. Bom, quando eu fui estudar as Zappos, as Zappos têm 1.500 colaboradores de call center. Aí você fala assim, eles estão lá todos numa sala, mas eles usam equipamentos e o treinamento das Zappos, muitas vezes, ele é digital. Por quê? O nosso atendente está lá com uma operação, ele faz um curso, ele pode fazer um curso no computador, e aí o chefe, o líder, está em outra cidade ouvindo o atendente responder algumas coisas. E o líder pode dar feedback para saber se ele está indo no caminho certo ou não. Então, ele está, de uma certa forma, treinando o atendimento ao cliente. Agora, vamos lá. Muitas pessoas acham que treinamento é um evento, seja ele digital ou presencial. Ao meu ver, o treinamento é um processo de desenvolvimento. Não é um evento. O evento, então vamos lá, eu vou fazer uma ação, um evento de 2 horas para ensinar o meu operador a atender o telefone. Aquele é um processo do treinamento. Quando você tem a prática e o meu operador vai começar a conversar com os meus clientes e o líder está lá ouvindo e vai dando feedback, aquilo também é treinamento. Ou você que está nos assistindo, por exemplo, vai lá 1, 2, 3 vezes por dia tomar cafezinho com seus colaboradores. A hora do café, quando você está conversando com seus colaboradores, também pode ser treinamento, o que eles chamam hoje de treinamento informal. Aliás, o treinamento informal ele é muito mais, eu não diria efetivo, mas ele está muito mais presente na vida das empresas do que o treinamento formal, que é aquele de sala de aula. O treinamento não só acontece numa sala de aula ou numa tela de computador. O treinamento acontece numa ligação que você dá para o seu liderado, que você dá um feedback sobre o que ele está fazendo muito bem ou o que ele pode melhorar, ou um e-mail, ou ações de desenvolvimento pontuais, que são os tais treinamentos informais. Então, qualquer realidade é possível sim ser treinada digitalmente. Não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que sim, é possível treinar, inclusive atendimento ao cliente no mundo digital. Legal, Lê. Eu super concordo contigo também. Eu acho que é possível. Porém, naturalmente, como aquilo que a gente veio conversando assim, tudo depende, né? Tudo depende de quem vai treinar, tudo depende do acesso, tudo depende da experiência. E eu acho que você tocou num ponto-chave, né? Quando a gente está dentro do mundo de treinamentos, né? A gente vê, por parte das consultorias, principalmente, ou principalmente dos palestrantes ou profissionais que atuam nesse mercado, essa população toda concorda muito na ideia de que treinamento não é um evento, né? A gente vê muito esse movimento.
Na área da indústria, na área de serviços, nas empresas, as empresas também concordam com isso. Só que eu acho que tem um distanciamento, talvez, muitas vezes, na prática do que a gente vê. Porque, atualmente, nesse mundo digital que a gente está vivendo, eu, particularmente, tenho uma crítica a esse formato, porque tudo parece que virou um pouco de live webinar, né? Então, eu preciso treinar as pessoas. Live webinar. Eu preciso treinar, eu vou fazer um webinar. E eu acho que, assim como você disse, a gente precisa pensar num processo de aprendizagem talvez um pouco maior. Um processo que reúna de forma organizada, e mesmo que muitas vezes dentro de um informal, a gente pense nesse processo de aprendizagem de uma maneira maior, né? Você vê dessa forma também? Você vê que as empresas foram muito para aquela coisa do vamos fazer live, e essa virou a resposta para todos os treinamentos? Cara, você tocou num ponto importantíssimo. Porque a live não é a solução de todos os seus problemas. Acho que a live pode ser o despertar de algo. Mas para você aprofundar, você precisa praticar, você precisa vivenciar. E vocês brilhantemente estão fazendo o IAG, que é a experiência de aprendizagem gamificada. Juntos, né? Agora, Lê? Hã? E juntos agora, né? Dentro do projeto do atendimento, né? Aqui. Exato, e é justamente isso que é importante. Mesmo no digital, a pessoa praticar, a pessoa interagir, as pessoas darem as suas opiniões. Hoje, fala-se muito do conceito de sala de aula invertida, né? E a live hoje é o oposto do conceito de sala de aula invertida. Então, a live é legal, mas ela não é a solução para o que a gente tem hoje. A sala de aula invertida, para quem não conhece, é quando você... Eu vou dar um exemplo do meu filho. Eu fiz isso a semana passada com o meu filho. Nós estávamos... Era 1h13 da manhã. Terminamos de assistir um filme. E aí o Leonardo veio 1h13 da manhã. Estávamos já na cama. Era final de semana, então a gente estava no meu quarto. Todo mundo dormindo no meu quarto. E o Leonardo, tudo apagado lá no quarto. De repente eu escuto a voz do Leonardo. Papai. Falei, oi, filho. Como é que os macacos viraram seres humanos? 1h13 da manhã. Aí eu falei, filho, isso é longo, para eu te explicar vai demorar. Eu posso te explicar amanhã no almoço? Ele, tá bom. E aí o que eu falei? Mas vamos fazer o seguinte, coloque no Google. E aí mandei uma foto no grupo da nossa família. Falei assim, coloque no Google a evolução da espécie humana. E coloquei aquela foto da evolução. No dia seguinte que ele fez, entrou no Google, pesquisou, leu algumas coisas, assistiu alguns vídeos e durante o almoço que a gente fez, a gente aprofundou aquilo que ele tinha pesquisado. Numa live, não consigo fazer isso. No máximo eu consigo interagir com 1, 2, 3 pessoas, ou vai num Zoom, vou colocar aí 10 pessoas. Mas se eu preciso fazer um treinamento para 1000 pessoas, como é que eu faço? Então, a sala de aula invertida é um processo de desenvolvimento que pode ser muito mais efetivo. O EAG, um processo de gamificação no digital, é muito mais efetivo. Por quê? Porque a pessoa coloca na prática, a pessoa interage, a pessoa fala, e isso acaba... Lembra dos 3 níveis de profundidade? A informação está aqui. O Léo, se eu falasse para o Léo, a evolução da espécie humana é assim, assim, assado, em 2 minutos. Talvez isso não geraria conhecimento, mas ao pesquisar... gerou conhecimento. E ao debater no almoço, gerou sabedoria, porque eu fiz com que ele me explicasse o que ele tinha entendido de evolução humana. Legal. E isso numa live, infelizmente, não é possível. Espero que tenha ficado claro aí essa minha percepção. Olha, super claro. E é uma coisa que a gente vem batendo muito nessa tecla. Assim. A gente está falando tanto de que o processo dentro dos treinamentos presenciais estava num processo de evolução, que aquela questão apenas expositiva, ela vinha caindo, ela tinha que ser exterminada, porque só isso não ia dar resultado, etc. e tal. E aí, de repente, a gente empacotou aquele modelo que a gente falava que não dava certo, colocou ele dentro do digital e justifica como sendo uma coisa mega atual. E, na verdade, não, né? Na verdade, a tecnologia que está ali, da educação, é até, de certo ponto, retrógrada, que era o que a gente vinha criticando. Não estou falando que é ruim, falando que era algo que vinha sendo criticado. Então, eu gosto muito desse exemplo, assim, acho que você exemplificou de forma fenomenal. E aproveitando, né, já que você tocou no Léo, então, deixar um beijo também para o Léo, para a Bibi, para a Tati também, que estão emprestando você um pouquinho aqui com a gente, para poder falar sobre esses temas. Ale, meta batida. 4. Meta batida. Ó, vou fazer um rapidinho aqui só para pontuar aqui para você os pontos que a gente passou. Fazer a dança. Ótimo.
A gente teve aqui uma pause para o treinamento EAD, é o futuro. Nós tivemos um stop para o treinamento no mundo digital, é igual ao presencial. E nós tivemos mais 2 stops, onde a gente falou, stop, não é possível praticar no digital, dá sim, só que precisa pensar da forma, e stop, não dá para treinar, que essa foi a nossa última, atendimento ao cliente no mundo digital, dá sim, e você trouxe aqui alguns exemplos clarificando para o pessoal. Deixa eu tirar a minha tela aqui para a gente ficar grandão e poder se falar aqui e se conectar também. Johnny, eu quero deixar claro que hoje é a minha visão de julho de 2020. Pode ser que em agosto de 2020 ou em janeiro de 2027, o que é pause vira play, o que é play vira pause, stop e assim por diante. Porque, de novo, a realidade muda, as pessoas mudam. E acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Então, hoje é o que eu penso sobre isso. Não sou dono da verdade. É a minha experiência, a minha realidade. Que, inclusive, amanhã ela pode mudar. Eu costumo dizer isso, né? Eu leio o meu primeiro livro, que eu escrevi em 2011, ou seja, 9 anos atrás. Quando, às vezes, eu pego para ler de novo o meu primeiro livro, eu falo, como que eu escrevi isso? E, no início, eu ficava chateado comigo mesmo. Ale, você escreveu uma coisa dessa que hoje você concorda de uma forma diferente. E aí, eu conversando com uma amiga, e ela falou, que bom que você vê assim, Ale, porque quer dizer que você evoluiu. Quer dizer que o mundo mudou. E essa é a nossa realidade, né? Esse tal mundo VUCA que a gente vive, a gente viu nessa pandemia, que o mundo é VUCA mesmo, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa evoluir. Essa evolução é extremamente importante. Então, agradeço de coração poder colocar aqui para você aquilo que eu penso hoje, em julho de 2020. Talvez amanhã seja um pouco diferente, mas essa é a minha contribuição para hoje. Muito bom, Ale. Você sabe que essa semana aconteceu um episódio bem parecido. A gente ainda não lançou o segundo livro, que fala sobre o microgame learning, né? E aí a gente estava naquele processo de últimas validações, pegamos o livro para ler e parou tudo, porque todo o pensamento que vinha dentro daquilo que a gente acreditava não levava em consideração a possibilidade de passar por uma pandemia. E a partir desse momento, mudam-se completamente os conceitos e mudam-se completamente as ideias. Então, o livro que era para sair já vai demorar um pouco mais, exatamente por causa disso, porque deu tempo ainda de fazer os ajustes, né? Ale, para a gente encerrar, deixa o seu contato para quem quiser conhecer mais sobre os 3 programas de desenvolvimento, de experiências de aprendizagem que você comentou, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, fala um pouquinho só para a gente o contato. A gente deixa também aqui junto com na hora que a gente estiver postando esse material, mas é legal também poder te ouvir aí. Boa, Johnny. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi muito bacana jogar com você, fazer parte desse momento. Minhas redes sociais, @Alexandre Slivnik, Alexandre, S-L-I-V-N-I-K. Você me acha no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, Twitter. E tem o meu site, que é www.alexandreslivnik.com.br. E as imersões, você consegue encontrar todas as informações sobre as imersões em Orlando, Las Vegas ou São Francisco no www.ibexinstitute.com. IBEX é IBEX. ibexinstitute.com. Obrigado mais uma vez, foi muito, muito, muito bom fazer parte de tudo isso com vocês. Então, pessoal, IBEX, tá? IBEX. Se você não for tão bom de inglês quanto eu, né? Não, quer dizer, ao contrário. Se você não for tão bom de inglês quanto o Ale, se você for tipo eu, IBEX, tá bom? Para você encontrar e ter essa experiência internacional, que eu acho que agrega muito. A gente já teve com ele, tendo a oportunidade de estar nos Estados Unidos, tanto em Orlando, ali em outros lugares também, acompanhando esses treinamentos, e com certeza você que está acompanhando vale super a pena. Ale, muito obrigado pelo carinho. Meu nome, em nome da Triunic, em nome da Andressa, a gente agradece muito, muito, muito pelo seu tempo, de parar ali a sua rotina, realmente, que a gente sabe que é super atarefada para estar falando com a gente, e brincar e se divertir. Pessoal, vamos se permitir se divertir, vamos se permitir também trazer uma leveza necessária que a gente precisa nas nossas relações. Eu acho que o exemplo de hoje foi ainda mais claro. Ale, obrigado por se permitir a brincar com a gente também e entrar nesse clima. Obrigado, Johnny. Foi um prazer, foi uma brincadeira e foi realmente bem bacana. Uma brincadeira produtiva, uma brincadeira que eu acho que, tenho certeza, leva a uma reflexão importante nesse mundo que a gente vive hoje. Espero de verdade poder participar de novo com vocês em algum momento sobre do Play, Stop ou Pause, porque eu adorei. Obrigado mesmo. Valeu! Valeu, Ale. Tchau! Aperta o play, pessoal!